Bom dia. Hoje eu tirei o dia para a gente conversar um pouco aqui e eu quero contar um pouco da história do sítio para vocês. Eu vou gravar alguns vídeos contando essa história, que é muito interessante. E o que motivou a gente ter esse sítio, por que a gente comprou aqui, por que a gente preservou a casinha antiga. Então isso tudo faz parte de uma, de uma questão afetiva que a gente tem com o lugar. A primeira porque eu nasci aqui no Antunes. Eu nasci aqui em 1967 e a gente saiu daqui e foi para um outro lugar aqui perto. Mas mesmo na infância eu já fui para a cidade, fui para Timóteo e continuei meus estudos. Lá eu formei, fiz o técnico, fiz técnico em química e fui trabalhar numa grande empresa. Então nesse meio tempo eu namorei, casei e eu e minha esposa decidimos que queríamos arrumar uma propriedade rural. Eu andei procurando, mas sempre eu pensava em ter um lugar aqui, onde é que eu tinha as raízes plantadas, um lugar que eu gosto muito. E quando a gente comprou, a gente já tinha 2 filhos. A minha filha mais velha, a Marina, estava com uns 3 anos e o Gustavo com 1 ano. Foi em 1997. Então, assim, todo mundo estranhou quando a gente falou que ia comprar sítio, e realmente compramos. Achamos nos cantinhos aqui, no cantinho do Antunes, o lugar do jeito que eu queria. E o pessoal estranhou porque... Por que naquela época eu ia comprar sítio? Alguém perguntava, você tem que comprar sítio quando aposentar. Eu, mas a Zélia imaginava o contrário, que a gente tinha que comprar enquanto a gente estava novo, jovem, com força para trabalhar, para a gente ter o sítio e construindo ele aos poucos ao longo da nossa vida. Então a gente tem algumas histórias engraçadas com relação a isso aí. Outras pessoas também nos criticaram porque a gente comprou e aqui é muita mata. Aqui é 50% é mata. E o pessoal achava que a gente era bobo porque tinha comprado mata. E a gente tinha certeza que nós íamos comprar um lugar que se fosse preservado para a gente continuar preservando. E isso é o que tem de mais valioso aqui na nossa propriedade, a conservação ambiental. Então a gente vinha para cá e com os meninos bem novos, bem jovens. A primeira história interessante que eu vou contar para vocês é a questão do escorte. A gente tinha um escorte, vinho muito bonito, um carro de época e tal. Para a gente comprar aqui, ou tinha escorte ou tinha sítio. E aí o escorte representava uma boa parte do investimento. E a minha filha, a Marina, eu lembro que ela descobriu que a gente ia vender o escorte. Ela falou assim, não, meu escorte não, papai, meu escorte não. Mas não teve jeito, nós tivemos que vendê-lo para juntar o dinheiro. Aí o sobrinho da minha esposa ajudou, a mãe, os parentes foram ajudando, a gente juntou o dinheiro todo e compramos. E nós precisávamos de um carro e nós compramos um Fusca que era até do meu sogro. E esse Fusca a gente serviu muito tempo para a gente vir para cá. Era interessante que a gente enchia ele de todos os cantos dele lá para trazer as coisas para vir para o sítio. E quando nós chegamos aqui, essa casinha que está aí, era a única coisa que tinha no sítio. Então era um desafio muito grande, porque a gente vinha para cá e não tinha geladeira, não tinha TV, não tinha nada. E a gente com 2 crianças. Mas como é mais velho, toda a vida foi muito animado, a gente vinha com a cara e coragem. Tinha alguns amigos que vinham com a gente, que fez muita diferença na época. Então eu me lembro que quando a gente chegou, primeiro dia, os meninos nossos eram acostumados a dormir até tarde. Dormir tarde. A Zélia tinha uma rotina de professora, então ela sempre dormia 11, meia-noite, depois que ela chegava da escola. E isso o Gustavo também acostumou nesse ritmo. Então nós chegamos aqui, não tinha TV, não tinha rádio, eu, Zélia e os 2 meninos.
E a gente ficou. E quando a gente olhou o relógio, era 6 horas da tarde. Já estava escuro tinha muito tempo, que escurece rápido. E assim, eu pensava assim, o que que nós vamos fazer? O que que a gente vai fazer aqui? Aí saímos, fomos nos vizinhos, visitamos os vizinhos, voltamos, era 8 horas da noite, 9 horas da noite. Aí foi que no próximo final de semana eu já corri, comprei uma antena para colocar aqui. Coloquei uma antena, pelo menos uma TV para a gente se divertir. E assim foi. É, sem geladeira para conservar alimento, a gente trazia as coisas, mantinha o fogão aceso, vinha. Tinha um companheiro de grande amigo, Zé Tiofim, que é pai de um dos meus melhores amigos, que é o Celinho. Ele vinha comigo, mais a tia Ilka, e a gente ia fazendo as coisas aqui, reformando isso aqui devagarzinho. Mas enfim, a gente tinha um propósito de ter o sítio, e logo no início, tem outra história que eu acho muito interessante contar para vocês, é a história dos 2 churrascos. Nós compramos um livro, Como Tornar Seu Sítio Lucrativo, porque até então ele não entendia nada. Até hoje ele não entende, mas sabe um pouco mais. Mas no livro, até do Azel Milton Ribeiro, que foi repórter do Globo Rural por muito tempo, e lá tinha a história dos 2 churrascos. E o que é a história dos 2 churrascos? O sujeito dá um churrasco quando compra a terra, de alegria por ter adquirido finalmente sua terra, e dá outro churrasco quando vende, que livrou de um abacaxi. E a gente tinha certeza que a gente não queria isso. Nós não queríamos isso jamais. A gente queria comprar a terra, queria cuidar dela, ir construindo devagar. A gente não tinha muito recurso, muito dinheiro, tinha crianças para criar, estudar. A gente queria fazer isso bem a nosso tempo e tal. Mas também a gente não queria desanimar. Então a gente foi. Foi muito bom, a gente aproveitou muito, os meninos adoravam vir. A gente fazia uns almoços aqui, fazia umas festas aqui, que é interessante. E eu vou ver se eu consigo postar algumas fotos também para mostrar na época, como é que era. E aí foi passando o tempo e a gente foi trabalhando esse sítio, com propósito de lazer. Mas eu sempre tive uma veia empreendedora, minha esposa também sempre teve, a Zélia é uma grande companheira também para isso. E a gente pensava assim de usar o sítio da melhor forma possível. Uma das coisas que a Zélia sempre admirava é a quantidade de vegetação que tinha aqui, a quantidade de comida plantada que tinha aqui. Você anda no pasto, na roça e vai vendo, tem muitas vegetação, muitas plantas, punks. Então assim, a gente foi trabalhando isso. Então a história começa assim, a gente começou bem assim, de pouquinho, na casinha bem simplesinha, uma casinha que era construída pela antiga moradora. Eu vou contar depois sobre a antiga moradora, a história dela, que é muito linda também. E aí a gente vai falando. A gente vai gravando sempre, mostrando essa história para vocês, e vocês vão entendendo o que é o negócio do sítio, como é que é a história do sítio, que é bem interessante e a gente curte muito. Hoje o sítio tornou uma unidade produtiva, a gente sobrevive daqui como produtor rural. Nós temos a hospedagem, que é nosso carro-chefe, mas tem nossos plantios. Nós vamos falar disso tudo em outra oportunidade.